Beleza, boa noite, tudo bem? Eu hoje venho aqui para apresentar a minha árvore genealógica. Antes de tudo, quero te dizer nesse momento difícil que todos nós estamos passando, que é para ter fé, coragem, força, determinação, que ele não vai perdurar por muito tempo. Entendeu? E eu digo isso com a esperança de um novo dia, um novo recomeço e um novo olhar para todos nós. A princípio, a minha família é composta por eu, Anderson, que eu sou o ator principal da árvore genealógica, meu pai, Ailton Nunes, e minha mãe, Vera Lúcia de Oliveira Barbosa. Meus avós maternos são Anita de Oliveira Barbosa e Estelito Reis Sabarreto. Meus avós paternos são Luiz Emiliano da Silva e Maria Noêmia de Oliveira. Sendo que meus bisavós paternos eu não tenho registro, e meus bisavós maternos eu tenho João de Oliveira de um lado e Maria Elvira de Oliveira. Pois, de irmãos da minha mãe, eu tenho Cláudio, Ronaldo, Marluce e Edson, sendo que Marluce nem Edson não têm filhos, quem tem filhos são Cláudio e Ronaldo. Sendo que Ronaldo ele tem uma filha chamada Ania Nachelli e Cláudio tem um filho chamado Gustavo, que é meu primo. E por parte de pais, os irmãos de meu pai são Adailton, Adilton, João e... Só um minutinho, Tereza. Questão de lembrar mesmo que eu esqueci. Jusilene, que era uma das irmãs por parte de meu pai. Porque eu esqueci o nome dela, me veio um branco na minha mente. Acontece com todo mundo. E passando. E por parte de pai, primos meus são Breno, Bruna, Maurício e Larissa. Passando-se esses fatos, por conjunto de bens, nós temos uma oficina e um bar, onde são localizados o município de Candeias, que é o local onde eu resido, a região metropolitana de Salvador. Embora eu falei isso no meu relatório, a qual o que me motiva no curso de Direito, porque eu escolhi o curso de Direito, e também a composição dos meus familiares e o que nós temos como bens, que é um bar e uma oficina. Sendo que nós trabalhamos com portões e grades e eu tenho um bar, que é o da minha avó, que trabalha vendendo cerveja, essas mercadorias. Passando-se esse fato, a sucessão aberta, de acordo com o artigo 1784, será aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Ora, quem são esses herdeiros legítimos e testamentários? São os colaterais ou os ascendentes. Neste caso, não foi feito o testamento para a transmissão dos referidos bens, o bar e a oficina, por alguém da minha família. Sendo assim, inicia-se o processo de abertura da sucessão. Pois, reformulando aqui a pergunta que eu havia feito, no caso dos herdeiros legítimos e testamentários, para quem se dirigiria essa herança? Os herdeiros legítimos são os ascendentes e os descendentes, que nesse caso são os meus colaterais, que são os meus tios, por parte de mãe, e meus tios por parte de pai. Caso não havendo nenhum desses, nem colaterais, procura-se os ascendentes em linha reta.
Pois o artigo 1788 diz o seguinte: morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos, que eu anteriormente falei aqui. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, ou seja, se a gente não tivesse feito o testamento e não tivesse lá descrito os bens que haveria do testamento compreender. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, como eu já falei, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Haverá sucessão legítima se o testamento ainda ele for caducar, ou seja, antigo, velho, ultrapassado, ou ele for julgado nulo. Neste caso, se viesse a falecer um ente da minha família que não fizesse testamento conforme o caso explícito, anteriormente a herança seria transmitida aos herdeiros legítimos, conforme preleciona o artigo 1829, que define o rol desses dos mesmos, pois essa transmissão alcançará bens que não forem colocados no testamento, e a sucessão deverá acontecer quando este testamento ele for caducar, ou porventura julgado nulo, como anteriormente já falei aqui. O artigo 1829 ele já fala o seguinte: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, que neste caso o falecido no regime da comunhão de bens ou da separação obrigatória de bens, ou se o regime da comunhão parcial ou autor da herança não houver deixado bens particulares, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Fazendo referência ao artigo 1829, os herdeiros necessários neste caso são os